Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa cidade que, olha, é muito mais do que só um destino turístico. É uma identidade, sabe? Uma força cultural que, no fundo, conta a história do Brasil inteiro. É isso mesmo, vamos falar de Salvador. Pois é, Salvador é muitas vezes chamada de Roma Negra. E esse apelido ele é forte, né? Não é por acaso não. Ele já dá uma pista da profundidade cultural e histórica que a gente vai encontrar por lá. Pensa só, um epicentro de civilização, de identidade, mas com uma alma que é inconfundivelmente africana. E isso nos leva à grande questão que vai guiar a nossa conversa aqui. Como? Como é que uma única cidade se tornou o coração pulsante da cultura africana nas Américas? Como que ao longo de tantos séculos Salvador se transformou nesse caldeirão cultural, sabe? Cuja influência a gente sente até hoje no continente inteiro. Bom, então vamos fundo nisso. Então, para a gente entender a Salvador de hoje em dia, não tem jeito, a gente precisa voltar lá no começo. Voltar para a época em que a cidade nasceu. E ela não nasceu só como um centro administrativo, não. Ela nasceu para ser o motor econômico da colônia. Tudo girando em torno de uma mercadoria muito, mas muito valiosa. E olha só, por mais de 200 anos, Salvador foi o coração do Brasil colônia. Foi fundada lá em 1549 e era ali que tudo acontecia. As decisões importantes eram tomadas, o poder era exercido. Foi ali que o Brasil começou a tomar forma. E essa função de capital durou até 1763, um período enorme que basicamente selou o destino da cidade para sempre. E a geografia, claro, foi essencial nisso tudo. A localização dela, nossa, privilegiadíssima, bem na imensa Baía de Todos os Santos. Isso fez de Salvador o porto perfeito. Então, o ponto-chave é esse. A cidade se tornou a engrenagem principal na grande máquina do Império Português, exportando açúcar, tabaco para o mundo todo. Ok, a gente falou da economia, do açúcar, da fundação da cidade, mas agora vamos mudar o foco para a história humana por trás disso tudo. Porque a mesma economia do açúcar que trouxe toda a riqueza para a cidade, também plantou as sementes de uma cultura totalmente nova, sabe? Uma cultura única, profundamente afro-brasileira. Acontece que a demanda por mão de obra era insaciável. Simplesmente não parava. E isso transformou Salvador num dos principais portos do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, trazendo à força milhões de africanos para o Brasil. É, sem dúvida, um capítulo sombrio da nossa história, mas é absolutamente essencial para a gente entender a demografia, a alma da cidade de hoje. E aí vem a pergunta, diante de uma opressão tão violenta, como é que uma cultura consegue sobreviver? Bom, uma das respostas mais fortes em Salvador é o candomblé, que é muito mais do que uma religião, sabe? Ele se tornou um verdadeiro santuário para as identidades africanas. Um exemplo clássico disso é Iemanjá, a rainha do mar, que foi associada à Nossa Senhora dos Navegantes. Essa fusão, essa estratégia inteligentíssima, permitiu que as tradições ancestrais continuassem vivas ali, escondidas bem na frente de todo mundo. E essa ideia de resistência fica ainda mais clara com a capoeira. Olha que genial! Parece uma dança, mas é também uma arte marcial. É uma forma de lutar disfarçada de jogo, de brincadeira. E pensem bem nisso. Algo que nasceu como autodefesa, que chegou a ser crime, proibido por lei até o comecinho do século XX, hoje é reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. Que jornada, hein? Da marginalização total ao reconhecimento mundial. É incrível. E o mais impressionante é que toda essa história, essa mistura complexa, não ficou presa no passado, de jeito nenhum. Ela explodiu numa cultura vibrante que a gente pode ver, ouvir e, claro, saborear hoje em dia. É literalmente um banquete para os sentidos. Vamos começar pelo som. A música de Salvador, nossa, é inconfundível. Primeiro, claro, o axé, que virou a trilha sonora da alegria baiana e simplesmente conquistou o Brasil inteiro. E depois tem o samba reggae, aquele ritmo potente com uma percussão marcante que nasceu nos blocos afro como o Ilhérie e que simplesmente revolucionou, deu uma nova cara e uma nova voz ao famoso Carnaval de Salvador. E o sabor? Ah, a culinária baiana é quase uma declaração de origens. Pratos como a muqueca, o vatapá, eles estão definidos por um ingrediente-chave, o azeite de dendê. Um ingrediente de origem africana que dá aquela cor, aquele aroma e aquele sabor que só Bahia tem. E o acarajé, que a gente encontra em cada esquina, bom, ele é talvez o maior símbolo de tudo isso.
E já que a gente falou em acarajé, é impossível não falar das baianas. Elas são muito mais do que simples vendedoras, né? Com aquelas roupas brancas, imponentes, elas são verdadeiras guardiãs de uma herança, quase como sacerdotisas da culinária de rua, que mantém a tradição viva a cada bolinho que fritam. Tudo bem, mas e hoje? Como é que todo esse passado histórico se manifesta na Salvador contemporânea? A gente vai ver que não é só uma peça de museu, não. É a força vital que pulsa na cidade moderna até hoje. Hoje em dia, Salvador é uma metrópole, com quase 3 milhões de habitantes. Mas o dado mais interessante aqui é perceber como a cultura não é só um patrimônio, um tesouro histórico. Ela é um motor econômico vital. Pensa bem, toda essa herança afro-brasileira alimenta diretamente o turismo. Desde as rodas de capoeira que acontecem nas praças, até as grandes festas religiosas que atraem gente do mundo inteiro. E se tem um lugar que resume perfeitamente essa fusão de passado e presente, esse lugar é o Pelourinho. As mesmas ruas de paralelepípedos, os mesmos casarões coloniais que testemunharam a história do Brasil sendo escrita, hoje são o palco de uma cena artística e musical super efervescente. É a história acontecendo viva, bem na nossa frente. E esse ícone aqui, o elevador Lacerda. Ele foi inaugurado lá em 1873 e é muito mais do que só um meio de transporte. Ele é um símbolo da própria estrutura de Salvador, fazendo essa ponte entre a cidade histórica, a cidade alta, e a cidade comercial, a cidade baixa, lá pertinho da Bahia. É uma conexão literal entre o passado e o presente. Então, fica claro que a cultura de Salvador não é uma coisa só local, né? É uma atração global. A gente está falando de milhões de pessoas que vêm todos os anos. Muitos deles, claro, para o Carnaval, que é uma das maiores festas de rua do planeta, tudo para sentir essa energia única de perto. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. Se a gente pensar que a cultura de uma cidade é a sua voz, a voz de Salvador é um canto muito poderoso. É um canto que fala sobre resiliência, sobre criatividade, e sobre a incrível capacidade de transformar dor em beleza, em identidade. A grande pergunta que fica é: o que essa voz tão potente nos ensina hoje em dia? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia.